Galerinha do nono, tudo bom, amores? 16 de abril, né? Vamos começar a nossa aula hoje de Química, tá? Dando uma breve revisão aí do capítulo 2 e do capítulo 11. A gente já trabalhou bastante esses conteúdos, como conteúdo de química, né? Tá um pouco extenso, eu vou estar dividindo aí em 2 aulas de revisão para vocês, tá bom? Então não esqueçam de fazer as anotações, vou pedir para que vocês aí já peguem o caderno. Quem não fez anotações ou tem dúvida, vai lá, gente, coloca no caderno, tá? E na próxima semana eu vou fazer uma revisão das propriedades gerais específicas da matéria, tá? Aí depois no finalzinho a gente faz uma revisão geral de tudo que a gente está falando agora, tá? Então vamos lá. Eu trabalhei com vocês a primeira matéria, tá? De química. Foi a definição sobre química. A química, né? Sobre o que é química. Qual é a importância da química para o nosso dia a dia? Quem é que fez essa revisãozinha aí, esse resumo? Então não deixa de fazer, gente. Isso aí é importante. Eu vou estar pedindo para que vocês aí durante, tá, as nossas aulas façam esse resumo. E não esqueçam também de mandar lá no e-mailzinho da escola, que a gente está tendo controle dos alunos que estão mandando as atividades, tá? Bom, eu tinha feito uma pergunta a vocês, né? Já tem muito tempo, o que é química, né? A química é importante, tá, para o nosso dia a dia? Para que estudar química? E aí? Quais são as utilidades da química? Lembra que eu fiz até uma pergunta? Ela é benéfica? Ela é maléfica? Ela é importante? Como é que eu posso usar a química? Então, não esqueça isso aí. Então, a definição de química, quem não fez, vai lá e anota do lado. Eu coloquei aqui do ladozinho. Química é uma ciência experimental, certo? Concorda comigo? Ela vai fazer experimento, ela vai comprovar, tá? Para ela poder agir. E como é que a gente vai perceber isso? Através da estrutura da matéria. Então, lembra que eu falei o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, possui massa. Não esqueça dessa definição, hein, galera? Então, o que é química? É uma ciência experimental que vai estudar a estrutura, tá, gente? A composição e a transformação da matéria. A matéria, ela se transforma? Ela muda? Lembra dessa aula aí? Os fenômenos físicos e químicos? Está na atividade de vocês aí avaliativa. Inclusive, vocês também já fizeram até uma atividade, lembram? Bom, galera, aí eu fiz uma pergunta para vocês já tem um tempão. A química é maléfica ou é benéfica? Qual a utilidade dela? A gente usa a química no nosso dia a dia? Cara, imagina a gente com aquela dor de cabeça insuportável, né? E se nós não tivéssemos aqui os analgésicos, como é que seria o nosso dia a dia, né? Esses remédios que nos facilitam muito, gente, principalmente para aumentar o nosso sistema imunológico, né? Tem pessoas que acham que são maléficas, né? Tem pessoas que acham que são benéficas. Até vou deixar essa questão aí pessoal para que vocês reflitam um pouco, né? No ponto de vista da química, ela é bem mais benéfica, né, do que maléfica. Vai ter que saber também utilizar alguns certos produtos. Nem todos os produtos devemos usar, né, de um modo tão rápido assim, que a gente sabe que também traz prejuízo, tanto no nosso organismo, também como a nossa natureza. Mas a química, ela está no nosso dia a dia, favorece muito, né, na medicação. Lembra aí que falei também dos alimentos, principalmente aí para a gente conservar esses alimentos? Imagina antigamente quando nós não tínhamos, né, a facilidade de conhecimento da química. Antigamente os alimentos eram estragavam com facilidade. Hoje em dia a gente coloca o quê? Os conservantes em certos alimentos para poder durarem, né? Você vai pegar agora o leite, por exemplo, você vai lá atrás e vai ver a data de validade. Olha quanto tempo que dura aí, né? Então a química, ela favorece muito, né? Principalmente aí na conservação dos alimentos. A química também nos ajuda na área, né, da agricultura, tá, gente? Essa estrutura, principalmente na área da agricultura, tá? Também nessa parte aí de alimentação, os produtos industrializados. Mas, galerinha, não consuma aí, tá? De um modo assim rápido, não. E o nosso cotidiano aí, porque você sabe que o consumo excessivo desses alimentos aqui, a gente traz também outros problemas. Aí vem aquela parte benéfica. Olha, professora, ela é maléfica ou é benéfica? Aí vai ficar na questão pessoal, porque se você souber utilizar a química, tá, de uma forma controlada, né, de uma forma consciente, obviamente ela vai trazer para a gente benefícios, mas também traz alguns malefícios também, né? Então, se você comer alimentos industrializados, né, sempre, obviamente você vai ter um problema de saúde. Aí já é consequência também da química, também nosso comportamento. Nem tudo industrializado devemos consumir, porque a gente pode trazer também prejuízo ao nosso organismo, certo?
Bom, já que a gente falou aí um pouco, né, sobre a importância da química, a definição da química, né, a gente sabe que está aí atuando no nosso dia a dia, né, galerinha? Aí eu trabalhei com vocês também a importância, já que a gente falou que a química, né, é uma ciência experimental, que ela vai trabalhar o quê? As transformações, a composição e a estrutura da matéria, né? Então, nós pegamos também essa definição de matéria. Quem não fez, tá, galerinha? Vai lá do lado e coloca lá a definição de matéria. Eu vou aumentar para vocês aqui e faz o resumozinho. O que é matéria? É tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. Você é matéria, o ar é matéria, a água é matéria. Aonde você está? Você está dormindo, assistindo essa videoaula, está na sua cama? Tua cama é matéria? Tá? O seu quarto ali, né, aquele ambiente, é matéria? Sim, então matéria, tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, possui massa. Aí eu também dei a diferença de matéria, corpo e objeto. Pega o caderno, faz o resumozinho. Matéria é tudo que ocupa espaço, né, e possui massa de repouso, ou também aquela massa também pode ser invariante, tá? É um termo geral para a substância da qual todos os objetos físicos consistem. Então, olha só, tudo que você vê é matéria. Não esqueçam disso. Não existe vida e nem manutenção da mesma sem matéria. Tudo que vemos é feito de matéria. Aqui tem uma paisagem linda, né? Que nós possamos observar aqui. Nesta paisagem está vendo o quê? Vamos lá, galera. Está vendo o quê? Né? Várias plantas, né? Várias árvores, né? Água, o ar. Então, tudo que nós vemos é o quê? Matéria. Tudo que vemos é feito de matéria. Se quiser colocar outros exemplos, vocês podem estar colocando a água, né? Os automóveis, né? Então, nós, seres vivos, né? Nesse modo geral, nós somos matéria. Tudo que tem massa é matéria. Não esqueçam disso, tá? Pegando essa parte da matéria, corpo e o objeto. Nós sabemos que o matéria, corpo, o corpo já é a porção limitada da matéria. Lembram? Então, aqui eu tenho pedaços de madeira. Então, o pedaço de madeira, ele passou a ser um corpo. Então, esse corpo está sendo transformado pelo ser humano e passou a ser um objeto. O objeto é quando tem funcionalidade, alguma finalidade para o nosso uso. Então, a gente citou vários exemplos. Então, o que é corpo? Corpo é uma porção limitada da matéria. E eu posso pegar esse corpo e transformar em um objeto. O objeto já tem a finalidade, né? O nosso uso, nosso dia a dia, né? O que a gente vai usando. Então, aqui eu tenho para vocês, né? Pedaço de madeira passa a ser um corpo e a cadeira de madeira passa a ser um objeto. Quem quiser colocar aí, tá, gente, do lado, coloca matéria, tudo que tem massa ocupa lugar no espaço. Corpo, uma porção limitada da matéria, não esqueça disso, tá? E o objeto é um corpo que tem uma finalidade específica. Foi lá e colocou? Beleza. Pegamos essa parte aí, pode estar colocando alguns exemplos para vocês, né? A gente tem a matéria, nós temos aqui o corpo e temos um objeto. Então, o nosso dia a dia, né? Por exemplo, o ouro, né? O ouro que retiramos da natureza, o ouro no modo geral. Esse ouro, eu posso pegar uma porção limitada, né? Transformar nessa barra de ouro, ele passou a ser um corpo, né? E desse corpo aqui, tá? Eu posso fazer um objeto, né? Aqui no caso é um anel de ouro. Então ele tem uma finalidade para o meu uso. Então matéria, corpo e objeto. Tenho certeza aí que o 9º ano não tem dúvida. Então, galerinha, quem esqueceu? Matéria, tudo que tem massa ocupa lugar no espaço. Corpo, porção limitada na matéria. Objeto, corpo com função definida, né? Uma função específica. Bom, nono, eu também dei um outro conteúdo para vocês. Esse aí não tem no livro de vocês. Aí eu pedi para que você até fizesse um exercício, fizesse algumas anotações e fiz também um experimento, uma aula, não lembro qual foi a data, mas a gente também fez um experimento aí sobre os fenômenos físicos e químicos. Já que a gente falou tanto de matéria, né? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, possui massa. 9º ano, não quero ninguém esquecendo essa definição. Toda hora eu estou falando sobre isso, né? Nós pegamos essas transformações, então a matéria ela pode se transformar, tá? E quando há essa transformação, nós dividimos em 2 grupos, tá? Os fenômenos físicos e os fenômenos químicos. Não esqueçam disso, tá? Físicos e químicos.
Quando nós falamos da matéria, o que, que acontece? Né? Fenômenos físicos não altera a natureza da matéria. Como assim, professora? Eu vou pegar um exemplo de um fenômeno físico, né? Acender e apagar a luz. Vocês lembram disso? Amassar um papel, né? A gente utiliza também muito, né, as mudanças da água, né? Fusão, né? Por exemplo, sólido para o líquido, né? Líquido para o sólido. O que, que aconteceu nessa matéria? Água, o papel, né? O que, que aconteceu? Ele não vai alterar a natureza da matéria, ou seja, né, a estrutura. Então, ele vai mudar, mas ele volta, tá, ao estado que era antes. Nós falamos que é um fenômeno físico. Então, essa natureza não mudou. Então, ela vai continuar sendo sempre matéria, igual a água, tá? Estava no estado de fusão, tá, sólido para o líquido, né? Então, as moléculas estavam, obviamente, bem mais unidas, juntas, né? Então, eu coloquei no ambiente aqui, então houve o derretimento, veio para o estado líquido. Eu posso fazer novamente essa mudança? Posso. Então, passou a ser um fenômeno físico, tá? Então, a matéria, a estrutura da matéria, que é a água, não houve nenhuma alteração. Agora, já nos fenômenos químicos, houve já uma alteração. Quem assistiu lá o vídeo percebeu que, né? Por exemplo, quando eu fiz a queima, né, da combustão, por exemplo, a queima, né? Combustão é a queima. Do papel, obviamente, ele virou o quê? Cinza, né? Então, aquela matéria que era o papel, ele não volta mais a ser o que era antes. O papel virou cinza. Aquela cinza, eu posso voltar ao estado que era antes? Obviamente que não. Aí eu vou botar para vocês aqui um pouquinho maior, vai lá do lado, tá, do caderninho de vocês, e bota lá alguns exemplos de fenômenos físicos e químicos para que vocês possam estar estudando aí para a nossa atividade. Então, no nosso dia a dia, a gente tem aí água fervendo, tá, gente? Fenômenos físicos não altera a natureza da matéria, não esqueça disso. Água fervendo, o papel amassado, vocês viram aí no experimento, tá? Objeto de vidro quebrado, né? Cubo de gelo derretendo. Aí vai lá e faz um quadrozinho, físicos e químicos, que fica bem legal para vocês. Aqui eu coloquei também algumas situações, tá? Dos fenômenos químicos. Por exemplo, produzir vinho a partir da uva, acender um fósforo, tá? Porque ele tem a queima, a combustão, tá, gente? Queimar o açúcar para fazer caramelo, queima do carvão, explosão após uma batida, enferrujamento da palha, né, de aço, que é o bombril, não esqueça disso. E também a queima, né, do cigarro, do papel, tudo bem, combustão aí, ele é um fenômeno químico, tá, gente? Então, eu tenho aqui alguns exemplos. Então, vai lá, anota físicos, tá, de fenômenos físicos, e tem alguns exemplos de fenômenos químicos, tá ok? Na próxima videoaula, eu não vou revisar isso aí, já vou revisar as propriedades da matéria. Outro conteúdo, já pega aí o capítulo, tá, galerinha aí, capítulo 11 de vocês. Tem aluno que tem dúvidas, tá, na representação de alguns elementos químicos. Nono ano, todo mundo tem que ter a tabela, tá, gente? Não adianta ficar sem a tabela aí, eu falar sobre a tabela e vocês não estão com a tabela aí em mãos. Todo mundo que não providenciou, imprime em casa, tá? Verifica aí a tabela periódica, que ela é muito importante. Bom, nós vamos falar hoje um pouco, já falamos, estou revisando, mas tem aluno que ainda não se encontrou e não sabe fazer essa diferenciação. Nós sabemos que na química existem símbolos, né? Algumas letras que vão representar e eu vou conseguir identificar esses elementos químicos aí dentro da química. Bom, quando eu falo números de massa, né? O número de massa, eu já falei isso para você em sala de aula, que ele é sempre maior que o número atômico. O número de massa, dentro da química, o símbolo, ele é representado pela letra A maiúsculo, não esqueça disso. O número atômico é representado pela letra Z, tá? Então, eu tenho a minha tabela periódica. Aqui na minha tabela periódica, tá? Vocês estão observando esses elementos químicos. Sabemos que a nossa tabela é formada por 118 elementos químicos, tá, galerinha? Então, não esqueça. Aqui, por exemplo, eu vou pegar o elemento, tá? Número 1, que é o hidrogênio aqui na minha tabela periódica. Então, na minha tabela periódica, tá? O número atômico dele tá lá em cima, tá? Vale 1. E o número de massa dele tá lá embaixo, que vale 1,01. Então, o número de massa dele é 1, tá? Então, eu só quero que vocês entendam a estrutura. Como eu falei para vocês que o número de massa é sempre maior que o número atômico,
Nos exercícios, eles vão vir assim, o número de massa em cima e o número atômico embaixo. Já na tabela periódica, o número atômico em cima, poder identificar, porque ele vai vir em ordem crescente, tá, galerinha? Não esqueçam disso. E o número de massa embaixo, tá? Aqui, por exemplo, no carbono, o número de massa dele é 14 e o número atômico dele é 6, tá? E o que é um número atômico? Pega o caderno, anota isso aí. Número atômico, tá, gente? Simbolizado pela letra Z. Corresponde à quantidade de prótons existente no núcleo do átomo de determinado elemento químico, ok? Então, não esqueça, o hidrogênio vale 1, você já sabe o que significa, somente um próton em seu núcleo atômico. Eu acho que aqui ficou bem mais fácil, né? Para a gente identificar o número atômico. Então, lá em cima, na tabela periódica, tá igualzinho, gente, a minha tá aqui e a tabela aqui só para a gente entender. Então, qual é o número atômico do hidrogênio? 1. O número atômico é o número 1. Ele é representado pela letra Z. Não esqueça. Qual é o número de massa, se eu perguntar na avaliação? Vale quanto? 1. Ele é representado por qual letra? Letrinha A. Não esqueçam disso, tá? Aqui o H ele simboliza, tá? Já tá dizendo que é o símbolo. E aqui o nome do elemento químico, beleza? Se eu perguntasse assim, qual é a importância do número atômico, né? Por que ele é importante, gente? Porque ele vai determinar as principais características e propriedades desse elemento, tá? O seu estado de comportamento, né? E a localização também dele na tabela periódica. Vamos entender como é que fica bem mais fácil para vocês. Tá? Na tabela periódica, esse número atômico ele vai vir sempre em ordem crescente, de acordo com o seu número atômico, de acordo também com a descoberta e as características desses elementos químicos. Quer ver vocês entenderem? Então, você vai lá na tabela periódica, tá? Do ladozinho dele eu tenho, ó, o hidrogênio, tá? Ele vale o número 1. O número 2, já é quem? O hélio. O número 3, lítio. O número 4, berílio. E aí, sucessivamente. Então, você vai lá e vai tentar localizar. Por exemplo, qual é o elemento químico? Quem está com a tabela periódica vai conseguir entender. Qual é o elemento químico? Tem um número atômico 26. Ah, professora, agora ficou mais fácil. A senhora falou que o número atômico está lá em cima, ele vem em ordem crescente. Aí eu vou lá na tabela periódica, já sei que o número 26 é o número atômico, né? Então, é quem? O ferro, né? Qual é o elemento químico? Tem um número atômico 35. Vai lá na tabela e procura, rapidinho. Foi lá, achou? O bromo. Qual é o elemento químico? Tem um número atômico 19. Potássio. Então, deu para entender a diferença? Bom, galerinha aqui do nono. Queria que vocês pegassem aí, então, o livro, na página 203, tá? Na 204, tem também a definição de número atômico para vocês. Bota lá atenção, observação, tá bom? Bom, na página 203, a estrutura do átomo. Então, vocês já estão observando aqui, tá? Esse desenho representando, tá? Gente, o átomo, ele é formado por 3 tipos, né? 3 elementos, né? De partículas. Quais são eles? Então, lá, prótons, elétrons e nêutrons, certo? Prótons, elétrons e nêutrons. Quem tiver com o livro aí, vai lá em cima, já marca essas 3 partículas, tá? Bom, vamos lá, gente. Os prótons e os nêutrons, prótons e nêutrons, tá? Forma o nosso núcleo, ok? Ele vai formar aqui o núcleo. E os elétrons, tá, gente? Não esqueça. Essa parte aqui, essa região que é chamada de eletrosfera, tá? Então, se eu perguntar na avaliação, os prótons e nêutrons formam o núcleo e os elétrons, tá? Na eletrosfera. Então, a definição deles aí é essa, tá? O núcleo é a parte central do átomo, enquanto a eletrosfera é a área que circunda, tá? Esse núcleo e onde estão dispostos apenas os elétrons em movimento. E não podemos esquecer, tá? Você está observando aqui a nossa estrutura, como a gente falou, os átomos é composto de prótons, elétrons e nêutrons. Já que a gente falou aí, tá? Os prótons, tá, gente? São cargas positivas, já está ali do ladozinho para vocês, tá? No núcleo a gente conta os prótons e os nêutrons. Prótons, carga positiva, nêutrons, carga nula, tá?
E os elétrons ficam aqui dispostos, tá? Na nossa eletrosfera. Então, os elétrons são carga o quê? Negativa. Não esqueçam de fazer essa observação. Para retificar, tá? Átomo, né? Formado por 3 partículas, prótons, nêutrons e elétrons, prótons e nêutrons no núcleo e os elétrons na eletrosfera. Prótons, cargas positiva, nêutrons, carga nula, tá? E elétrons, carga negativa. Galerinha, no próprio livro de vocês, na página 204, nós temos também os íons. Lembram que eu fiz até uns exercícios, prótons, elétrons e nêutron, para a gente achar a nossa formulazinha. Como é que eu acho também números de massa, né, nos exercícios? Então, vamos entender lá. Íons. Está na página de vocês, 204. Não esquece de botar essa observação, tá? São partículas, né, derivadas dos átomos ou de moléculas. Vocês também pegaram isso comigo aí, que é átomos, que é moléculas, tá, gente? Que possui carga elétrica, tá? Íons negativos apresentam excesso de elétrons. Já os íons positivos apresentam deficiência de elétrons. Como eu vou entender isso aí? Bom, eles são, na categoria, né, da química, eles são classificados em cátions e ânions. Os íons positivos são chamados de cátions. Os íons negativos são chamados de ânions, né? Os átomos, ao ganharem ou perderem elétrons, originam 2 tipos de íons. Então, são essas cargas aí, as cargas positivas e as cargas negativas. Tem tudo no livro de vocês na página 204. Como se formam os cátions, né? Quando um átomo perde um ou mais elétrons, resultando num sistema eletricamente positivo, em que o número de prótons é maior que o número de elétrons. Aí a gente passa a ser chamado de cátion, ok? Agora eu tenho aqui, por exemplo, né? A gente tem uma carga aqui, magnésio. Número atômico dele, quem está com a tabela vai conseguir identificar, né? O magnésio, o número atômico dele lá na tabela periódica, você já tem lá em cima, é o número 12. Beleza, professora, ele apresenta lá. Número atômico é sempre representado pela letra Z, não esqueça disso. Então, o número atômico dele é 12. Eu vou lá e vou fazer a minha carga. Isso aqui são íons, ok? Então, a minha carga aqui, olha só, tá? Negativo, tá? Então, ele está perdendo 2 elétrons. Quando eu vou passar para o outro estado fundamental dele, ele vai se tornar o quê? Positivo, tá? Ânion, né, gente? Formam-se quando um átomo ganha ou recebe um ou mais elétrons, né? Resultando num sistema eletricamente negativo, em que o número de prótons é menor que o número de elétrons. Nessa região aqui, vocês já viram, né, que a nossa eletrosfera, né, números, né, a gente fala assim de elétrons, né, aonde tem aí, né, os elétrons trabalhando, o que acontece, né? A gente fala que é nuvem eletrônica ou densidade também eletrônica. É a região, galerinha, ó, externa do núcleo do átomo, onde se localiza quem? Os elétrons. Outra coisa também, né? Ela é dividida em 7 camadas. Quais são as camadas que eles são divididos? Vamos lá, tá lá. Camada K, L, M, N, O, P e Q, de acordo com a distância entre ela e o núcleo, sendo que a camada K é mais próxima e menos energética que a camada Q. A mais afastada é a mais energética. É bom a gente mostrar, né? Então, nós temos a nossa eletrosfera. Nós temos números aqui de elétrons, ok? Aqui nós temos os prótons e os nêutrons, não esqueçam disso. Como eu falei, são divididas em 7 camadas, então as camadas são, tá? A primeira camada, ele vai suportar apenas 2 elétrons, tá? A camada, que é a segunda, L, K, L, M, N, O, P e Q, tá? Cada camada, ela tem um número de elétrons. A camada L, 8 elétrons. A camada M, 18 elétrons. N e O suporta até 32 elétrons, tá? P, 18 elétrons. E a camada Q, 8 elétrons. Isso a gente depois vai fazer, tá? Diagrama também, distribuição do diagrama.
Isso não vai cair na atividade de vocês agora. É só para que vocês entendam que na nossa eletrosfera é dividida também em 7 camadas, tá? Distribuídos em números de elétrons. E esses elétrons, tá? Ele tem números exatos na sua distribuição. Nono, tenho certeza aí que vocês já fizeram. Professora, a senhora passou já tem um tempão, eu esqueci. E uma aula, às vezes, não dá tempo da gente revisar tudo. Então, essa semana, já tem uma revisãozinha aí, não deixa de fazer essa atividade. Você já tem essa revisão. Próxima semana, eu vou dar mais uma revisãozinha para vocês, dos conteúdos que já vimos, né? Principalmente as propriedades gerais específicas da matéria, porque já na outra, nós já estaremos fazendo aí, tá? A nossa atividadezinha. Eu creio que será lá no finalzinho do mês, tá? Ainda vou pegar os horários direitinho, mas aí a gente já vai o quê? Fazendo, né, o nosso horário de estudo, né? As observações. Aí, de repente, você tem dúvida, né? Não sabia, hoje é para tirar realmente a dúvida, tá bom? Então, vou deixar para vocês aqui um beijo, um abraço. Não deixe de fazer a atividade, tá? Dessa semana, que eu tô botando hoje para vocês no grupo do WhatsApp, que é a revisão da atividade avaliativa de Química do nosso primeiro bimestre, tá bom, amores? Ó, um beijo no coração, fica com Deus. Próxima aula eu vou dar uma revisão ainda desses outros conteúdos, tá bom? Fica com Deus.